seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai falar de uma profissão que talvez não seja tão conhecida, mas que é muito atual e faz parte de um mercado de trabalho em expansão aqui no Brasil e no mundo inteiro, impulsionado pela tecnologia. Isso mesmo, Samuel. Estamos falando do profissional de desenvolver games. Os jogos digitais estão mais acessíveis do que nunca e abrangem pessoas de todas as idades, sexos e origens. Por conta de todo esse crescimento, é uma área que vem chamando muita atenção das pessoas, principalmente as mais jovens. Então acompanhe e conheça como é o processo de criação de um jogo e quem faz isso acontecer. O meu nome é Gessé, eu tenho 26 anos e o meu interesse pela área de jogos, ele vem desde a infância, né? Ele vem com os primeiros contatos com o meu pai comprando um console naquelas feiras da barganha, né? Onde tem quase todas as cidades, que ele comprava aqueles cartuchos de Super Nintendo, comprava o console. E quando foi crescendo, eu fui observando aqueles jogos, né? Tentando olhar com um olhar mais técnico, porque eu ficava vislumbrado como aquilo funcionava, como era possível criar aquilo, né? Uma coisa que você interage, né? Uma coisa mágica daquilo para uma criança, então nem se fala. E agora, de forma independente, eu estou desenvolvendo esse projeto junto com a equipe, né? Fazendo com que o primeiro lançamento oficial nosso, né? De um jogo realmente inteiro, realizando um sonho de infância, né? Vamos assim dizer. O caminho convencional para um desenvolvedor de jogos é fazer a formação diretamente nessa área, né? Fazer a formação na área de jogos, né? Uma faculdade dentro dessa área. Como não tinha disponível lá, a gente fez uma que é próxima, né? A desenvolvimento de sistemas, que é mais geral, mas já dá uma noção para a gente bem grande como que funciona o desenvolvimento, né? A programação e o desenvolvimento de software em geral. A área de jogos, como eu tinha falado antes, ela exige uma gama muito grande de especializações, né? A gente vê no cenário indie, uma pessoa às vezes faz mais de uma função. Meu caso, por exemplo, eu sou game designer, também sou animador, né? Artista 2D. Ele é programador, também ajuda no level design e tal. Em empresas muito grandes, isso já é bem mais segmentado. Então, um só programador, um só artista, um só músico, sound designer, level designer, um que criou roteiros, um que cria histórias, cenas, modelagem. Esse aqui é o Astral Adventure. A gente está desenvolvendo um jogo, tem até rascunhos dele. É um jogo que ele mescla dois gêneros diferentes de jogos. Ele mescla aqueles jogos de nave clássicos, né? Que o personagem vai subindo e vai combatendo os inimigos. E mistura com um gênero de plataforma, que são aqueles jogos de plataforma que pula, coleta itens e tal. Ele vai sair primeiramente para smartphones, né? E posteriormente a gente planeja expandir para outras plataformas, consoles, computadores, etc. Para você começar, vai ter que estudar, vai ter que quebrar a cabeça, né, mas fazendo aquilo que você gosta. Então, eu recomendo para as pessoas que estão começando a fazer isso, né, do zero, né, começar a aprender, mas faça jogo. Já comece a fazer uns joguinhos muito simples, termine os jogos, né? Tente terminar, mesmo que sejam extremamente simples, não fique decepcionado. Eu fiz tão simples e os jogos que eu vejo ali são espetaculares, né? Com gráficos maravilhosos. Aquilo são feitos por 200 pessoas dentro de uma empresa, diferente. Então não dá para começar de cima, comece de baixo, né? Vai fazendo com amigos, com projetos, com jogos que você goste, né? Vai tentando desenvolver coisas que você jogaria e acho que com isso você tem um caminho ali para ir crescendo, né? É consequência do seu esforço mesmo. E hoje recebemos aqui o Elvis Melo, empresário, professor e coordenador do Hub de Games aqui de São José dos Campos, que vai apresentar essa profissão para a gente. Seja bem-vindo, Elvis. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. E olha só, eu acho que para muita gente essa profissão
ainda é uma incógnita. O que faz um desenvolvedor de games? Basicamente, o desenvolvedor de jogos, vamos dizer assim, ele vai fazer toda a parte, toda a etapa de criação de um jogo. Na realidade, assim, não existe um desenvolvedor. Claro que existem casos ali de pessoas que acabam criando toda a etapa de desenvolvimento de um jogo, mas para um jogo mais profissional, aí acaba se necessitando de uma equipe, com vários profissionais envolvidos trabalhando para o desenvolvimento do jogo. Mas o desenvolvimento de jogos geralmente é isso, é desenvolver ali o que hoje tem encantado praticamente não só a juventude, né, mas acho que todos os públicos, por isso que os jogos se tornaram uma realidade cada vez mais acessível, se a gente for principalmente pensar no passado. E por ser assim uma profissão tão nova, está sendo muito procurada agora, existe uma formação em específico para desenvolver? Hoje algumas faculdades trabalham com curso eles chamam de designer de game, no caso ali, que é justamente essa parte seria como o profissional que vai ser responsável pela parte do planejamento, da criação, que a gente chama de game designer na realidade, né? É o termo mais conhecido como game designer. O game designer ele é o profissional que praticamente ele vai planejar todas as etapas do jogo. Inclusive, assim, nós costumamos considerar o game designer como um dos profissionais mais importantes do projeto. Dependendo do projeto, o game designer ele acaba assumindo ali também a função de diretor do projeto, porque é ele que tem a visão do game. Ele que cria mais ou menos o roteiro, é isso? Não só o roteiro. O roteiro, na realidade, o game designer, por exemplo, ele tem uma ideia de um projeto, de um jogo. Eu quero um jogo assim, tal, vai ser no espaço, vai ser um jogo com várias criaturas. Então, aí agora ele monta toda essa ideia geral que ele vai querer, pensa mais ou menos como é que vai ser a arte que ele vai imaginar para o jogo, e aí ele começa a envolver os profissionais que seriam, por exemplo, um roteirista, aí ele vai envolver os artistas que vão fazer elaborar a arte, fazer o conceito da arte que ele imagina para o mundo, vai envolver ali os artistas de áudio, por exemplo, para criarem a trilha sonora, os efeitos musicais, e claro, não menos importante ali, os programadores que vão dar a vida no projeto, porque aí não adianta você ter toda essa arte se você não tiver a parte de programação por trás, criando aquela interação, gerando a interatividade que o jogador tanto espera do projeto. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente olha para esse mercado, não é uma formação única para todo mundo, né? Existem, dentro de um projeto, de uma empresa que desenvolve games, existem vários profissionais de conhecimentos diferentes, é isso, né? Sim, sim, é fundamental, não tem como você desenvolver um jogo hoje. Eu falei, tem algumas exceções de um ou outro projeto que o desenvolvedor do jogo resolveu fazer todas as etapas sozinho, então ele resolveu desenhar, ele resolveu fazer a parte de programação, a parte de áudio, tem um jogo, To The Moon, que foi o criador fez toda a parte, mas são jogos que levam muito tempo, então assim, se fosse pensando no lado comercial, de atingir o público, vai ser um jogo que às vezes vai levar 3, 4, 5 anos sendo desenvolvido, e dependendo do qual que é a estratégia ali para o projeto, para o produto, se for uma empresa muito grande, já não faria muito sentido tanto tempo, né, de desenvolvimento. A gente já vai conversar sobre isso. No próximo bloco, vamos conhecer os desafios dessa carreira e como se destacar no mercado. Fica com a gente, voltamos já já. Estamos de volta no programa de hoje falando de uma profissão muito moderna e assim como qualquer coisa na vida, para você ser um bom desenvolvedor de games, você precisa estudar muito, porque é um ramo que está em constante atualização. Com certeza, Samuel. Além do estudo, um bom portfólio e o network com outros desenvolvedores vai gerar diversas oportunidades, viu? Mas quem vai nos contar um pouco mais sobre esse universo profissional e o mercado de trabalho é o Elvis Mello. Tudo bem, Elvis? Voltando aqui, a gente falou um pouquinho de trabalho em equipe, desse trabalho para vir o produto final, que é o game, né? Eu queria que você adentrasse um pouco mais desses profissionais, tanto esses que trabalham em casa, os que trabalham em empresas grandes, como que é o trabalho desse profissional? Então, normalmente, para um projeto de desenvolvimento de jogos, que eu estava mencionando o game designer, que acaba tendo todo o projeto, toda a ideia do que deve ser feito. Então, com esse projeto pronto, ou seja, o game designer finalizou esse projeto, vai começar o processo ali de
passar as tarefas ali para cada um do projeto, que está envolvido com o projeto, com o desenvolvimento. E no caso ali, hoje em dia, a gente tem essa vantagem, por ser um produto digital, nós temos muitos profissionais que realmente estão em home office, estão trabalhando da casa deles, utilizando o equipamento deles. Algumas empresas preferem trabalhar com o regime presencial, principalmente quando o projeto depende ali de sigilo. Uma grande parte dos projetos desenvolvidos na indústria de games geralmente tem alguma questão de contrato de sigilo. Eu acredito que quase todos praticamente têm uma questão de contrato de sigilo, onde as informações geralmente não podem ser compartilhadas, principalmente pelos profissionais. Então, assim, dependendo do projeto, as empresas acabam tendo um cuidado muito maior. Tem empresas que têm um controle na entrada, controle na saída de dados por causa disso. Ter esses profissionais qualificados, profissionais hábeis para poder trabalhar, acaba se tornando um desafio para as empresas de desenvolvimento de jogos, principalmente encontrar um bom profissional. A gente comenta muito com outros empresários aqui da região, por exemplo, que essa é uma necessidade da cidade, é uma necessidade da região onde nós estamos hoje localizados para as empresas de desenvolvimento de jogos, porque nós não encontramos, por exemplo, profissionais bem capacitados para a parte de desenvolvimento de jogos. Inclusive, quando o profissional às vezes acaba saindo da faculdade, ele ainda tem um tempo de aprendizado, que vai ser justamente quando ele vai pegar alguns projetos, ele vai começar a trabalhar alguns projetos, e isso vai gerar uma experiência de mercado para ele. Porque o cara que ainda acabou de se formar, ele não está preparado para desenvolver jogos no nível profissional. Então, ele ainda precisa de um tempo ali, trabalhando com equipes mais desenvolvidas, equipes com um pouco mais de experiência, para ele conseguir entrar no mesmo nível de desenvolvimento, vamos dizer assim, no padrão que é exigido pela indústria para poder publicar jogos. Então, isso é um grande desafio hoje. E eu acho legal a gente tocar nesse ponto, que é a questão da formação, né? Existem várias linguagens de programação, vários softwares diferentes, dependendo do projeto, para determinada empresa vai ser outro. Como que está a oferta de profissionalização mesmo, capacitação desses profissionais? A gente está próximo a São Paulo aqui, por exemplo, né? Aqui na nossa região e em São Paulo, existem esses cursos ou até pela internet? Eu acredito que sim. É muito importante hoje, eu acho que você não pode parar em nenhum momento de estar tentando se especializar. Independente de você ser formado, ser doutor na área, você necessita continuar se especializando, principalmente na área de games. A área de games é uma área que não para. Se a gente for olhar lá os jogos de 8 bits, quando começaram no passado, e comparar com os jogos de hoje, isso só foi possível justamente porque a indústria não parou. A gente até brincava muito que no passado, na área de TI, que a parte de games sempre puxou a parte de tecnologia, porque ela começa a fazer experimentações, vamos dizer assim, com a parte gráfica, começa a fazer algumas coisas. Hoje, os filmes que a gente assiste da Marvel, se você for olhar, isso já acontecia praticamente em alguns jogos há uns 10, 15 anos atrás. O pessoal já estava experimentando ali, ou seja, forçando a tecnologia a avançar. Então, sim, eu acho que é crucial, principalmente em São Paulo. São Paulo tem muitos cursos ali de qualidade, tem faculdades, tem cursos até com certo reconhecimento mundial, internacional, no caso ali. Então, sim, vale a pena buscar se especializar. Eu acho crucial se especializar. E puxando esse gancho de especialização, a gente disse, né, soube aí, que esse profissional ele sai meio que não tão preparado para o mercado. É necessário que ele conheça mais outras qualidades ou habilidades, seja projeto, designer, o que seria mais interessante ele conhecer? Normalmente, quando o aluno se forma, ele não tem aquela experiência que a gente precisa ali de produção. Então, ele vem praticamente bastante cru ainda, a não ser que ele já tenha trabalhado nesse processo enquanto ele estava estudando ali, fez um estágio em alguma empresa e aprendeu ali, conviveu com uma equipe de desenvolvimento. Então, assim, no meio acadêmico você tem uma visão, você tem um projeto, geralmente para desenvolver em quase todos os cursos, você tem um projeto para ser desenvolvido, que é o trabalho final ali, o TCC, que você vai entregar. No game também, quando você faz um curso de game na faculdade, você vai entregar um projeto final, que é um jogo, que vai ser avaliado e tudo mais, só que não tem, às vezes, o mesmo peso de um jogo que vai ser realmente produzido para ser publicado. Tanto que é muito raro
Não que não aconteça, mas é muito raro você ver jogos que foram feitos como trabalho de TCC se tornarem um jogo publicado, lançado e fazendo sucesso no mercado. Às vezes o aluno ali, com um grupo de amigos que desenvolveu o jogo ali, ele até publica, mas não tem retorno. Você só publicou, só mais um jogo publicado, até para ter essa experiência de como é que é lançar no mercado. Mas acaba não tendo o retorno do público e tudo mais, porque ainda faltou essa experiência, talvez ali, que necessária para realmente fazer aquele projeto se tornar um projeto um pouquinho maior. Então, sim, eu vejo assim que nessa parte de mais conhecimento. De mais conhecimento é importante. É importante ele estar sempre visando, procurando se especializar, não só com... Como eu posso dizer? Não existem hoje... Na realidade, pelo contrário, existe muita facilidade hoje para você conseguir informação. Hoje tem internet, você consegue acessar cursos internacionais, você consegue se capacitar de uma forma muito mais ampla do que seria 10, 20 anos atrás. E agora que a gente já conheceu um pouco mais do que faz um desenvolvedor de games, a gente vai desbravar o mercado de trabalho e outras perspectivas para o futuro. A gente explica e conversa sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Nós vimos que é impossível criar um jogo sem o programador. Realmente, a gente viu que o programador ele vai garantir o funcionamento da melhor forma possível, mas também existem os designers e outros profissionais ali envolvidos nesse projeto. E para a gente saber um pouco mais dessa profissão, a gente está aqui hoje com o Elvis, que é empresário, professor e coordenador do Hub de Games aqui de São José dos Campos. E agora, Elvis, vamos falar do mercado de trabalho, né? Como que é a inserção desse profissional no mercado de trabalho? Qual que é a melhor forma dele iniciar a carreira dele? Bom, eu acredito que a gente comenta muito nessa parte que se ele ainda não entrou oficialmente para trabalhar numa empresa, que ele já comece a trabalhar em portfólio. Portfólio é super importante. Então, ele não tem nenhum projeto oficial, então comece a trabalhar num projeto pessoal. Desenvolva um projeto pessoal e com esse projeto tem vários sites hoje para você poder divulgar o seu trabalho ali, colocar o seu portfólio online para as empresas poderem avaliar. Através desses sites, normalmente, muitas vezes o profissional já é contratado, porque aí as empresas analisando, olham o portfólio dele, veem que ele tem conhecimento suficiente e aí vão enviar um teste, é comum enviar um teste para ele, ele faz o teste e se ele atender a expectativa da empresa, ele acaba sendo contratado. Aí ele pode ser contratado como um freelance ou realmente registrado pela empresa para trabalhar ali com um contrato mais longo ali de CLT, aí depende do regime que a empresa adotar ali. Mas o inicial que eu recomendaria seria justamente essa questão do portfólio, que é o que muitos profissionais acabam ignorando. Inclusive para enviar para a empresa depois. Porque como é que eu, vamos dizer assim, vou contratar mão de obra e eu não tenho ideia daquilo que o profissional faz? Se ele tem realmente, ele está falando que ele é um artista 3D, mas se ele não tem nada para mostrar, né? Não tem nenhum modelo, não tem nada para mostrar do que ele já fez, do que ele sabe fazer, fica muito difícil você contratar esse profissional no futuro. Então, assim, o portfólio seria a base de entrada no mercado hoje para qualquer profissional na parte de games. Diz pra gente, assim, há muita competição nesse ramo de trabalho, né? Para quem quer entrar no mercado, além do portfólio, qual seria o caminho depois, né? Ou para sair mais à frente? Então, eu acredito que você ter uma formação de qualidade. Geralmente, quando você faz um bom curso, a própria escola já começa a direcionar os profissionais para o mercado de trabalho. Porque as empresas normalmente vão procurar nas escolas. Quando estávamos com vagas abertas na empresa, a gente foi procurar onde? Nas escolas. Então entramos em contato com as escolas e pedimos aos profissionais quais eram os profissionais formados pelas escolas que eles poderiam nos indicar. E aí começamos a fazer testes ali para poder contratar um profissional, para encontrar um que fosse adequado. Então, assim, a própria escola já ajuda bastante nesse processo. Existem hoje várias iniciativas, no Brasil pelo menos,
Claro que mundialmente tem também, mas no Brasil a gente tem algumas iniciativas pela Abra Games. A Abra Games ela tem, inclusive, dentro do site da Abra Games, a Abra Games é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos. E eles têm dentro do site deles ali um canal de comunicação ali, onde o desenvolvedor que hoje está procurando emprego pode entrar em contato e ver se existe alguma vaga ali disponível. Existem sites que são voltados para isso também, né, para contratação de profissionais da área criativa, da área de economia criativa, e também, normalmente, ele pode tentar o contato direto com as empresas. Uma dica muito boa é justamente essa também, entrar no site da Abra Games, lá tem um monte de empresas ali, você clica no site e geralmente quase todas as empresas têm ali um espaço de trabalho conosco. Então é onde a pessoa vai poder enviar ali o currículo, é uma chance dela sair na frente do que a maioria que hoje de repente está esperando surgir uma oportunidade, que é alguma coisa do céu. Não, se ele começa a procurar, eu já contratei várias pessoas porque elas nos procuraram. A gente nem tinha a vaga aberta, mas como o profissional era muito bom... Não esperar somente a vaga, ir à frente, sim, né? Fazer o seu cadastro nas empresas. Esse é um bom caminho. E o que eu acho interessante a gente também frisar, aproveitando que a gente está aqui no arremate do programa, quais são, né, os postos de trabalho e as oportunidades nesse ramo de games. Eu digo isso porque tem muita gente que gostaria de trabalhar com isso um dia, nem começou a estudar ainda, mas não sabe o que pode fazer. Então a gente conversou sobre o programador, que é um cara que gosta mais de exatas, tem o pessoal do design também, que são os mais artistas, né? Quais são os postos de trabalhos, né, mais comuns, né, vamos dizer assim, nesse campos, ramo, né, os campos de atuação? É lógico que em algumas empresas, alguns projetos, eu acredito que tenham outros profissionais, né, tem músicos envolvidos né, com games. Todo projeto precisa, inclusive, de músicos envolvidos de alguma forma, porque a gente tem a trilha sonora que vai ser desenvolvida em alguma etapa do jogo. Você não consegue ver um jogo, eu pelo menos não lembro de nenhum jogo que não tenha silêncio. Uma trilha sonora ali, efeitos sonoros para poder até melhorar a experiência do usuário, do jogador com o produto. Mas no caso, se a gente for olhar hoje de funções básicas para você poder começar, seria como profissão, game designer, é uma função inicial que geralmente todas as empresas de desenvolvimento de jogos vão precisar. A gente menciona que até pegando uma dica diferente, você não precisa trabalhar numa empresa de desenvolvimento de jogos, você pode criar a sua. O que você precisaria para você criar a sua empresa de jogos hoje? Você precisaria de um programador, um artista, que seja mais generalista e consiga trabalhar ali com 2D, 3D, que você precisaria de um game designer. Pronto, você já conseguiu montar um time de desenvolvimento de jogos, você já consegue desenvolver um produto. Claro que depende do jogo, não vai ser um jogo muito complexo, tem que ser um jogo mais simples para uma equipe tão enxuta assim. Mas você pode, dependendo da demanda, você pode envolver mais profissionais. Mas o profissional que hoje vamos dizer assim, mais procurado pelas empresas, pelo que eu tenho contato, pelo que eu converso com outros empresários, com outros profissionais, geralmente é o programador e o artista. O artista, quando eu falo artista, a gente tem ali uma divisão. Nós temos o artista 2D, que é o artista que ilustra, e nós temos o artista 3D, que é o que trabalha com modelagem. Então ele faz desde modelos de objetos como modelos orgânicos, que a gente fala pessoas, animais, tudo mais. Então assim, e aí vai expandindo, vai abrindo cada vez mais. Nós temos o profissional de áudio, que vai fazer a parte de sound effects, que é o sound designer que a gente fala, que é o cara que vai planejar toda a parte de efeitos sonoros que nós vamos ter no projeto. Então esses são o básico do básico. E aí, claro, que se a gente for se aprofundar, vai ter o programador provavelmente que vai trabalhar com a parte de multiplayer, servidores, engenharia de dados. Então aí a gente começa... Depende muito bem amplo, né? Depende muito do tamanho do projeto e da complexidade dele. Daria um novo programa. E assim, antes da gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho assim, o futuro é promissor? Eu entendo que o futuro do mercado de jogos é extremamente promissor. Na realidade, assim, é uma das indústrias que hoje mais tem crescido. A indústria de games, ela já ultrapassou a indústria do cinema e da música junto. Então, assim, é um mercado que não para de crescer. Durante a pandemia cresceu muito. Agora deu uma desacelerada, obviamente, né? A economia voltou ali, mas ele continua crescendo. Então, assim, eu entendo que para qualquer pessoa que está pensando em entrar nessa área,
é um mercado hoje, não só para o momento, mas para o futuro. Muito interessante, né, pessoal? E chegamos à estação final do nosso programa de hoje. Agradecemos a presença do Elvis. Muito obrigado, Elvis, por compartilhar o conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito enriquecedor, viu? Que bom. É isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!